para Filipenses, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 14. Apenas esses 3 versículos para a nossa meditação, para a nossa reflexão, e esperamos que o Senhor esteja abençoando a sua vida e a vida da sua família. Você está aí perto da sua Bíblia? Você tem Bíblia em casa? Você tem condições de abrir a sua Bíblia? Por favor, pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler a palavra do Senhor, tá bom? Filipenses, capítulo 1, verso 12 ao 14, diz assim a palavra de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra foi lida e agora nós temos a oportunidade de refletir nesta palavra. Ó Deus, fala o nosso coração, abençoa a nossa vida, a vida da tua igreja, dos nossos irmãos, das famílias que estão reunidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses, ela pertence a um grupo de escritos neotestamentários que nós conhecemos como as cartas da prisão. Aquelas cartas que foram escritas quando Paulo estava preso, encarcerado. E quais são essas cartas? São Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São as cartas da prisão. E é muito interessante que a carta aos Filipenses, apesar de ter sido escrita de uma prisão, Paulo estava preso em Roma por volta do ano 62, ela tem um tema que é extremamente interessante, tendo em vista o contexto da escrita. O tema da carta aos Filipenses é alegria. Mais de 15 vezes nessa carta nós temos Paulo falando sobre alegria. Paulo chamando a atenção daqueles irmãos para essa temática da alegria. E aí, o texto que nós lemos, ele vai mostrar para nós qual é o fundamento dessa alegria. Por que que Paulo se alegrava mesmo diante das dificuldades que ele estava enfrentando? Paulo está escrevendo para aquela igreja, não só para revelar para aqueles irmãos a gratidão do seu coração. Paulo está agradecendo aqueles irmãos porque eles enviaram Epafrodito com uma oferta para Paulo. Eles ajudaram a Paulo. Essa igreja aqui sempre esteve presente com Paulo, ajudando ele. Então, Paulo está escrevendo essa carta para agradecer aqueles irmãos a oferta, o cuidado, o carinho que aquela igreja tinha para com ele. Paulo também está escrevendo essa carta para tratar do assunto da unidade da igreja. Ele está preocupado porque alguns falsos mestres estavam começando a se infiltrar naquela igreja. E ele chama esses falsos mestres de cães, de falsos obreiros. Ele está preocupado porque dentro da igreja estava começando a haver uma discórdia entre duas irmãs da sociedade feminina, lá da igreja de Filipos, Evódia e Síntique. E Paulo está escrevendo para resolver essas questões e também para agradecer àquela igreja. Mas no texto que nós lemos, nós temos aqui um ponto interessante que também é base para a alegria de Paulo e para a alegria da igreja. Por quê? O que poderia estar no coração daqueles irmãos? Ora, o pastor da igreja, o maior líder do cristianismo na época, um homem de Deus, um homem que levou a palavra de Deus em diversos lugares, em diversas cidades, está preso em Roma, está esperando ser condenado e até a sentença de morte. Então, quem sabe aquela igreja estava triste, aquela igreja estava pensativa,
aquela igreja estava com o coração dolorido com aquela situação do apóstolo Paulo. Mas é interessante, meus irmãos, que Paulo vai colocar aqui existem vários fundamentos na carta da alegria do cristão, mas um dos fundamentos dessa alegria é que Paulo está dizendo que as coisas que lhe aconteceram, elas, diferente do que a gente possa imaginar, elas contribuíram para o progresso do evangelho. Ou seja, Paulo está animando aquela igreja, dizendo: meus irmãos, apesar de eu estar preso, apesar de eu já ter enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades, na própria fundação da igreja de Filipos, 10 anos antes de Paulo ter escrito essa carta, Paulo foi preso em Filipos, Paulo foi açoitado, Paulo foi para o cárcere inferior, Paulo ficou amarrado num tronco, Paulo foi acusado injustamente, Paulo sofreu muito por causa do evangelho e do nome de Jesus. Mas o que Paulo diz aqui no texto que nós lemos da palavra do Senhor? Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. Paulo olha para a vida na perspectiva de Deus. Paulo olha para a vida não com uma lente escura. Paulo olha para a vida não com remorso. Paulo olha para a vida entendendo que tudo que aconteceu na sua vida, ela tem contribuído para o progresso do evangelho. Você já pensou que visão extraordinária? Que cosmovisão, que perspectiva de vida, que perspectiva de existência esse homem tinha? Ele olha para as circunstâncias, mesmo sendo adversas, mesmo sendo difíceis, mesmo sendo de cárcere, de prisão, ele olha para essa circunstância e diz: meus irmãos, eu quero que vocês saibam de uma coisa, que as coisas que têm me acontecido, ou que me aconteceram, elas têm até contribuído para o progresso do evangelho. Eu fico muito feliz de poder ler isso, de poder meditar numa palavra como essa, porque se Paulo, preso, acusado injustamente, se Paulo, com um corpo todo marcado, Paulo pode dizer isso, imagine eu e você, que não sofremos nem 10% do que Paulo sofreu. Imagine eu e você, mesmo diante das dificuldades que nós enfrentamos hoje, o que nós poderíamos dizer, o que nós poderíamos falar, o que nós poderíamos comunicar para as pessoas. Você olha para a vida nessa perspectiva, na perspectiva divina, da soberania de Deus, de que nada acontece por acaso na sua vida, na sua história, na sua família, mas que tudo na vida de um servo de Deus contribui para o progresso do evangelho. Se você não tiver essa visão, pode ter certeza, você é infeliz, você é depressivo, você é alguém que não tem esperança. É interessante que os exegetas, eles dizem que essa palavra progresso aqui, que Paulo está utilizando, é a mesma palavra que era utilizada no contexto do Império Romano para a abertura de estradas. É a palavra que era usada para quando os engenheiros do Império, eles iam abrindo picadas, abrindo estradas, para quando o imperador, as autoridades romanas, elas iam vir visitar uma província, uma região, uma cidade. Então, os trabalhadores, os serventuários do império, eles iam abrindo aquelas estradas, e você sabe muito bem, existe aquele ditado, né, que todos os caminhos levam a Roma. O diácono Gustavo é historiador, e sabe que esse ditado é porque Roma abriu muitas estradas, né? O Império Romano tinha muitas estradas, estradas pavimentadas, estradas bem policiadas,
E isso fazia com que o império tivesse uma desenvoltura muito grande, porque você podia caminhar de um lado a outro no império, e você não tinha problema com ladrões, porque as estradas eram bem policiadas, as estradas eram muito bem feitas, muito bem trabalhadas, havia um progresso, havia uma pavimentação nessas estradas, que faz com que o progresso do império, que a vida do império caminhe. Paulo está dizendo que o que aconteceu na vida dele é como uma estrada pavimentada para que o evangelho do Senhor, para que a palavra do Senhor, para que o evangelho de Cristo, ele alcance mais e mais e mais vidas. Você já pensou que coisa maravilhosa? É o pastor da prisão escrevendo para a igreja que está triste, que está pensativa, que está preocupada, que está mandando uma oferta para o seu pastor, que está preocupada com o seu pastor, e o pastor está dizendo: meus irmãos, se alegrem, meus irmãos, se regozijem, meus irmãos, não fiquem tristes, porque eu quero que vocês saibam que as coisas que têm acontecido comigo, ou que me aconteceram, elas têm até contribuído para o progresso do evangelho. Elas têm pavimentado o caminho para que a palavra de Deus vá cada vez mais longe, cada vez alcance mais pessoas. Paulo estava preso em Roma, o evangelho chegou a Roma. Paulo estava preso em Roma, muitas vidas vão ser evangelizadas. E Paulo vai testemunhar aqui da guarda pretoriana. Você sabe quem era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite, eram os soldados de escol, eram os soldados escolhidos, preparados para cuidar do imperador. Paulo estava preso, ficava um soldado com ele, e cada turno que mudava aquele soldado, Paulo ia evangelizando, 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 e chegou um momento que ele já tinha evangelizado toda a guarda pretoriana. Paulo olha para a vida na perspectiva de Deus. Agora veja o que é que diz o texto. Paulo está dizendo assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. De outro jeito, Paulo jamais alcançaria a guarda pretoriana, a elite do imperador, os soldados de escol. Mas porque ele estava preso, um soldado com ele, de plantão, 24 horas, Paulo está conseguindo evangelizar a guarda do imperador. Paulo vai terminar essa carta, meus irmãos, dizendo uma coisa fantástica. Ele dizendo assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Havia crentes na cozinha do imperador, na sala do imperador, na residência do imperador, no palácio do imperador. Sabe por quê? Porque havia um vínculo entre a casa do imperador e aquela prisão. E aquele prisioneiro estava conseguindo evangelizar as pessoas que eram de confiança do imperador. E o evangelho estava alcançando mais e mais vidas. O progresso do evangelho. Meu querido irmão, olhe para a vida na perspectiva de Deus. Olhe para a vida de acordo com a soberania de Deus. Nada acontece na nossa vida por acaso. Nada. Se você está enfermo, ou se você está enfrentando qualquer dificuldade, ou se você está indo para qualquer lugar, não veja com um olhar pura e simplesmente humano. Veja na perspectiva de Deus, de acordo com a soberania de Deus. Eu tinha um amigo já falecido, um homem de Deus, um homem que marcou muito a minha vida, pastor Geraldo de Araújo. Ele era um pastor batista, um oficial da Marinha,
um senhor já de 80 e poucos anos, muito meu amigo, me ajudou muito no meu período de seminário, foi um dos meus mantenedores do seminário. Todos os meses ele me ajudava com a mensalidade do meu seminário, uma parte da mensalidade. E pastor Geraldo, um dia, ele lá em Currais Novos, quando ele morava em Currais Novos, os pedreiros estavam cuidando, lá fazendo um muro na casa dele, e já estava um muro muito alto, e pastor Geraldo, né, como todo senhor e como todo homem, foi dar uma olhada no muro, foi verificar, foi dar uma observada no trabalho, e ele estava ali ao lado do muro e de repente aconteceu um problema, que o muro caiu por cima dele. O muro veio por cima daquele senhor. Levaram ele para o hospital, aparentemente não tinha ficado nenhum tipo de sequela, mas ele estava com uma dor de cabeça muito forte. Quando o médico avaliou, o médico disse: tem que levar para o Rio de Janeiro urgente. E aí colocaram ele aqui no avião, aqui em Natal, levaram para o Rio, teve que fazer cirurgia na cabeça, foi uma série de coisas. Ele passou vários meses no hospital. E ele disse que quando despertou daquela cirurgia, o primeiro milagre foi que quando ele chegou no aeroporto lá no Rio, o médico que avaliou todos os laudos, disse: olha, essa cirurgia aqui no cérebro, de 1000 escapa 1. E ele disse: eu posso ser um, se Deus quiser. E oraram ali, e ele fez a cirurgia. Quando ele despertou, ele foi ficando bom ali no hospital. Resumindo a história, aquele pastor passou alguns meses no hospital, no Rio. Um senhor, jubilado. E quando ele saiu dali, ele já tinha ganho médicos, enfermeiros, outros pacientes para o Senhor Jesus. Uma pessoa ficou endemoniada na sala onde ele estava. Demônio. E os médicos não sabiam lidar com a situação. Imagine uma pessoa cirurgiada, de repente possuída por um demônio, e os médicos materialistas, com a cabeça só cheia de ciência, sem saber o que estava acontecendo. Aí o pastorzinho que estava do lado, com a cabeça enfaixada, cirurgiado, ordenou em nome de Jesus, e aquele demônio foi expulso, a pessoa foi liberta. A partir daquele momento, Deus abriu uma porta naquele hospital, para aquele pastor pregar a palavra de Deus. Vidas foram salvas, vidas foram alcançadas. E quando ele contava essa história para mim, ele dizia todo orgulhoso: e hoje eu sei, de acordo com a palavra de Deus, que ele estava certo. Ele dizia: aquele muro foi providência de Deus, para que eu ganhasse aquelas vidas, lá no Rio de Janeiro, para a glória do Senhor. Isso é olhar para a vida, na perspectiva de Deus. Como é que você olha para a vida? Como eu disse, com óculos escuros, murmurando, achando que as coisas são assim. Mas Paulo ainda diz aqui, na palavra do Senhor, olha o que ele coloca para nós. Ele diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem, desassombro, com mais intrepidez. Você está vendo aqui que coisa interessante? O Evangelho está alcançando vidas, mesmo naquelas circunstâncias adversas em que Paulo está vivendo. Paulo disse: meus irmãos, eu quero que vocês saibam de uma coisa: as coisas que têm me acontecido, elas contribuem para o progresso do Evangelho. Nada é por acaso. A guarda pretoriana está sendo evangelizada. A casa de César está sendo evangelizada. Deus está abençoando centenas e milhares de vidas. Veja que Paulo está dizendo aqui, toda a guarda pretoriana.
De acordo com os estudiosos, a guarda pretoriana era no mínimo 9.000 homens escolhidos. O que Paulo está dizendo é que, em virtude da sua prisão e de ter um soldado do seu lado, ele havia conseguido evangelizar no mínimo 9.000 soldados de elite. E através deles, ele estava chegando na casa do imperador. Mas não para aí. Ele diz aí, e alguns irmãos, estimulados pelo que aconteceu comigo, pelo testemunho, pelas algemas do apóstolo Paulo, agora ousam falar a palavra de Deus com mais coragem, com mais desassombro. Havia aqueles irmãos que estavam com medo de pregar, havia aquelas pessoas que estavam acomodadas, havia aquelas pessoas que estavam ali quietinhas no canto dela. Mas quando viram aquele velho apóstolo, aquele homem marcado, chagado, aquele homem ferido, aquele homem que, apesar de já ter uma estrutura física fraca e de estar preso, não para de pregar, esses irmãos foram estimulados no Senhor a pregarem a palavra de Deus. Esses homens, esses irmãos e irmãs, viram o exemplo do apóstolo Paulo e foram despertados. Aqueles que eram covardes disseram assim: eu não posso mais continuar com essa covardia, eu tenho que pregar. Se Paulo, que está preso, esperando a sentença de morte, ele prega 24 horas, imagine eu que estou livre, imagine eu com saúde, imagine eu que tenho recursos, imagine eu, o que eu vou fazer? Paulo pregava, eu vou pregar. Você lembra do que aconteceu no capítulo 16 do livro de Atos, na plantação da igreja de Filipos, quando Paulo, ali naquele contexto da plantação da igreja de Filipos, ele havia pregado, Lídia tinha se convertido, era inclusive o texto que eu ia pregar nesse domingo. Eu tinha planejado pregar nesse domingo agora, nos 3 cultos, pela manhã a conversão de Lídia, à tarde, quando Paulo expulsa o demônio daquela jovem endemoniada, que dava lucro para os seus senhores, e à noite eu iria pregar sobre a conversão do carcereiro, falando aqui do contexto de plantação da igreja de Filipos. Se Deus permitir, no domingo que vem nós faremos isso. Então, naquele contexto ali, quando Paulo, após ter pregado, Lídia se converteu, Lídia chama Paulo para a casa dela, e ali começa a nascer a igreja de Filipos. Depois, aquela jovem endemoniada que dava lucro para os seus senhores, ela começa a andar atrás do apóstolo, dos irmãos, dos missionários, e ela começa a dizer: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E aí Paulo, diz o texto lá, indignado com aquela situação, Paulo não aceita o testemunho de demônios, Paulo não negocia com demônios, e aí Paulo expulsou o demônio daquela jovem, repreendeu. E você sabe da história. A partir dali eles são levados às autoridades, e eles são repreendidos, eles são humilhados, eles recebem uma surra muito grande. Depois eles são colocados no cárcere, amarrados num tronco, num cárcere interior, e eles ficam ali. Eles ficam ali surrados, eles ficam ali humilhados, mas diz o texto que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, e os demais presos estavam escutando. Irmão, tem crente que não canta nem na igreja, arrumadinho, cheiroso. É um sacrifício. O irmão Renato pede para os irmãos ficar de pé e cantar, e tem alguns que, meu Deus do céu, é um poste, está gelado. Eu fico imaginando, se o camarada não tem coragem de cantar num ambiente de culto da igreja, todo arrumadinho, alimentado, sem perseguição, sem ter apanhado, Renato. Imagine se um miserável desse estivesse num cárcere interior, depois de ter recebido uma surra, amarrado a um tronco, como Paulo estava,
Dizem os estudiosos que quando eles amarravam o prisioneiro no tronco, era exatamente para ir distendendo cada vez mais os nervos e a estrutura do corpo do camarada. Não era simplesmente chegar e abraçar o tronco e ficar ali amarradinho, não. Eles pressionavam todas as articulações do corpo. E à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Os demais presos escutavam. E você sabe do que aconteceu. Houve um terremoto naquela prisão, um terremoto sobrenatural. E aí as cadeias caíram, todos foram libertos. O carcereiro, quando viu aquilo, disse que ele ia puxar da espada para se matar, e Paulo gritou: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Os comentaristas dizem que houve ali um duplo milagre. Houve o milagre do terremoto, quebrando as cadeias, e houve um milagre moral, fazendo com que aqueles presos não fujam. Você já pensou numa penitenciária, de repente os portões se abrirem, se os presos iriam ficar esperando? É claro que não. Mas ali aconteceu um milagre. Sabe por quê? Porque Paulo, quando ele cantava, quando ele orava, ele estava pregando o evangelho naquela prisão. O carcereiro diz: senhores, que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Naquela mesma noite, ele ouviu a palavra, ele levou os missionários para sua casa, lavou os vergões. Eu, quando estava lendo esse texto, eu lembrei, meu Deus do céu, era meia-noite, eles apanharam, eles estão ensanguentados, eles não foram nem lavados. E aí, na casa do carcereiro, mais uma vez eles pregam, aquelas pessoas se convertem, e você sabe da história. Onde é que eu quero chegar? É que essas coisas que aconteceram com Paulo contribuiu para o progresso do evangelho, porque muitas vidas foram alcançadas e também muitos crentes despertaram para pregar a palavra de Deus. Muitos crentes, vendo as algemas, vendo as cicatrizes, vendo as circunstâncias que os missionários do evangelho enfrentaram, eles disseram: nós precisamos pregar, nós precisamos fazer algo diferente. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu termino aqui essa reflexão, levando você a pensar: como é que está a sua vida? Como é que você tem vivido o seu cristianismo? Que tipo de cristianismo você tem? Como é que você olha para as circunstâncias da sua vida, mesmo que essas circunstâncias sejam adversas? Como é que você olha? Como é que você avalia? Você olha com um olhar negativo? Você olha com murmuração? Você olha com comiseração? Ou você olha com um olhar que está pautado, que está fundamentado na soberania de Deus, na perspectiva de Deus, para o progresso do evangelho? Quando Deus nos coloca em determinadas situações, não tenha dúvida, Deus está querendo que o seu evangelho prospere mais e mais. Por que eu estou pregando isso aqui? Porque, assim como você, eu acredito que você está triste com o que está acontecendo no nosso país. Eu tenho estado muito triste. Deus sabe do meu coração, os irmãos que me conhecem sabem disso. Houve dias, durante algumas semanas passadas, que eu me entristeci profundamente com a situação que tem estado no nosso país e com a situação das nossas igrejas. Mas quando eu fui ler a carta aos Filipenses, quando eu fui estudar a carta aos Filipenses, para o meu crescimento espiritual, para o meu alimento espiritual, eu estou triste, eu digo: eu vou ler a carta da alegria, eu vou estudar a carta da alegria, porque a vitamina do crente, meu irmão, é oração e Bíblia. Você está doente emocionalmente, você está triste, oração e Bíblia, palavra de Deus. E aí eu fui orar e ler a
palavra de Deus, a carta aos Filipenses. E aí eu comecei a ver a vida, mais uma vez, na perspectiva de Deus. O que está acontecendo no nosso país? O governo fecha as igrejas, e aí Deus despertou as igrejas, todas as igrejas, inclusive a nossa, que eu já vinha lutando com isso há muitos anos aqui na nossa igreja. Desde quando eu assumi aqui a igreja do Pirangi, que eu levantei essa bandeira, nós precisamos ir para as redes sociais. Nós precisamos ir para as redes sociais. Nós precisamos investir em mídia, em equipamentos. Nós precisamos. Aí a pandemia veio. Aí o governo fecha as igrejas. E de repente a igreja tem que abrir canal no YouTube, tem que comprar câmera, comprar computador, tem que ir para o Facebook, tem que ir para o Instagram, tem que fazer live, tem que fazer transmissão. E sabe o que tem acontecido? Centenas, milhares de pessoas têm sido alcançadas pelo Evangelho. Em um ano, nós conseguimos alcançar mais pessoas aqui em Pirangi e receber mais pessoas do que em todo o restante do meu ministério aqui na igreja. Sabe como? Resultado do trabalho na internet. O que é isso? É as coisas que nos acontecem, ainda que seja a pandemia, decretos injustos, como eu preguei hoje de manhã, contribuindo para o progresso do Evangelho. O homem pode estar preso, a palavra de Deus nunca estará presa. O templo pode estar fechado, a palavra de Deus nunca ficará fechada. Os homens podem tentar barrar o crescimento da igreja com as suas artimanhas. Deus é soberano e Deus sempre vai agir para o progresso do Evangelho. Nero não tinha noção do que estava acontecendo debaixo das barbas dele. O Império Romano não tinha noção do que estava acontecendo. Quando eles prenderam o principal líder do cristianismo, talvez eles imaginaram assim: agora nós acabamos com essa seita. Agora nós colocamos uma pá de cal nesse movimento. Sabe o que aconteceu? Na prisão, Paulo alcançou o palácio do imperador através dos soldados de confiança do imperador. Na prisão, Paulo escreveu cartas. Cartas que durante 2000 anos têm abençoado vidas e vidas e vidas. Pastor Itamir Neves diz uma coisa interessante: se o império, Gustavo, tivesse noção do poder dessas cartas, eles tinham destruído essas cartas lá dentro. Mas eles liam essas cartas, porque toda carta que saía da prisão era verificada. Eles liam, como eles não tinham conhecimento do Velho Testamento, nem da palavra de Deus, eles não entendiam. Eles achavam que era uma carta inofensiva, uma carta pessoal. E aí essas cartas, quando chegaram nas igrejas, são verdadeiras bombas atômicas do Senhor. Cartas maravilhosas que têm abençoado o mundo. Mas se Paulo não tivesse preso, Paulo não tinha escrito essas cartas. Hoje nós não teríamos Filipenses, Colossenses, Filemão, Efésios, cartas tão preciosas que alimentam a nossa vida. Louvado seja Deus pelas circunstâncias adversas, pelas lutas, pelas dificuldades. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu termino dizendo para você, como digo para mim: fique triste não. Eu sei que a gente se entristece. Fique triste não. Deus sabe por que Ele está permitindo tudo isso. Deus sabe por quê. Deus sabe de tudo. Você está doente, meu irmão? Quem sabe você está me assistindo aí no hospital, no leito da dor. Não pergunte por quê. Pergunte para quê. Deus vai lhe revelar. Você está aí, Deus quer usar você. Deus quer usar você para a glória dEle. Pregue a palavra. Seja instrumento do Senhor na vida daqueles que estão do seu lado. Não interessa onde você está.
se você está no ônibus, se você está em casa, se você está no trabalho, se você está no leito da dor. Não interessa aonde você se encontrar, pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Eu quero terminar com um testemunho que o missionário Diego, há poucos dias, deu aqui na nossa igreja, de uma irmã, membro da nossa congregação, lá em Pé do Galo. Na verdade, o pai dela, membro da nossa congregação, nosso irmão Assis, lá de Pé do Galo. Irmão Assis e a filha foram infectados com o coronavírus. Irmão Assis foi para a UTI junto com a sua filha. Lá na UTI, todos os dias, eles estavam assistindo o Café com o Pastor. Todos os dias, eles pegavam o celular e estavam assistindo lá o Café com o Pastor. E eu estou lá pregando a palavra e orando por aqueles irmãos. Na soberania de Deus, Deus permitiu e levou o nosso irmão Assis. Nosso irmão Assis partiu. A filha dele escapou. Só que a filha dele continuou com aquele trabalho lá na UTI. Não só de assistir o Café com o Pastor, mas também ela cantava os hinos, ela estava lendo a Bíblia, ela estava ali fazendo a obra de Deus. No dia que ela recebeu alta, quando ela acabou de receber a alta, quando ela estava saindo daquele ambiente, um senhor que estava na cama ao lado, ele começou a chorar. E ela perguntou por que ele estava chorando. E ele disse assim, porque você está indo embora, e como é que eu vou ouvir a palavra de Deus agora? Porque todos esses dias, você cantando, orando, assistindo aí os pastores, eu também estava aqui, sendo alimentado com a palavra de Deus. Como é que eu vou agora receber a palavra de Deus? E aí aquela irmã, ela pegou a sua Bíblia, a Bíblia de estimação dela, e ela disse assim, vou fazer o seguinte, eu estou indo embora, mas eu vou lhe dar a minha Bíblia de presente. E aí o Senhor fica lendo a Bíblia, e o Senhor vai receber a palavra de Deus todos os dias. Deus sabe de todas as coisas. A doença daquela irmã, o fato dela estar naquela UTI, contribuiu para o progresso do Evangelho. Irmão Assis está muito melhor do que nós, já está com o Senhor. Mas o fato de irmão Assis ter estado naquela UTI, e todos os dias, ele colocar o seu celular no momento devocional, e permitir que aquela palavra chegasse para os enfermeiros, para os médicos, para as pessoas que estavam doentes ali. Ele estava sendo um missionário, um obreiro de Deus, naquele ambiente difícil. Meu querido irmão, eu termino com isso aqui. Seja um missionário, seja um pregador da palavra, espalhe o Evangelho. Nós estamos vivendo um momento difícil. Não é momento para a gente estar brigando nas redes sociais. É um momento para a gente espalhar o Evangelho, os princípios do Evangelho de Deus. Como é que você tem usado suas redes sociais? Como é que você tem usado as oportunidades que Deus tem lhe dado? Como é que você encara as circunstâncias da sua vida? O mundo está carente da palavra de Deus, e quem vai pregar é eu e é você. Quero que vocês saibam que as coisas que me têm acontecido, e olhe que não foram coisas boas, foram situações adversas, prisões, açoites, perseguições, mas até estas coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Que Deus aplique a palavra no nosso coração, que você se desperte, que você seja tocado por essa palavra, e que ainda hoje, você comece a pregar o Evangelho, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na vida ou na morte, no templo ou na rua, não interessa, pregue
a palavra de Deus, para que o Evangelho alcance centenas e milhares de vidas. Vamos orar mais uma vez?